Salve, salve tricolores, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. E se você é novo, se inscreva aqui embaixo, deixa também o like e ativa o sininho de notificação para não perder nenhuma novidade que sai nos vídeos diários com todas as atualizações do São Paulo Futebol Clube. Também peço para você me seguir no Instagram, AlemãoSPFC, lá a gente vai trocar uma ideia mais próxima sobre futebol e também sobre nosso tricolor. E agora, sem enrolação, vamos pro vídeo de hoje e já desejando uma boa segunda-feira para você que está me assistindo, que Deus abençoe seu dia, São Paulino e São Paulina, início de mais uma semana, graças a Deus, com uma vitória do São Paulo neste último domingo, né? Ontem, fora de casa pelo Campeonato Brasileiro, o tricolor bateu a equipe do Ceará por 2-0 e somou mais 3 pontos importantes nesse Brasileirão. 3 pontos para se afastar um pouco mais da zona de rebaixamento, para dar uma tranquilidade para a gente trabalhar durante essa semana. Lembrando que o próximo jogo do São Paulo é apenas no domingo, tá bom? Então teremos uma semana inteira de preparação. Vamos enfrentar o Avaí dentro do Morumbi. Então é uma semana aí de descanso, uma semana de folga, uma semana de recuperação e obviamente muito importante estes 3 pontos aí do São Paulo, tá bom? Os primeiros times ali na zona de rebaixamento agora estão a 6 pontos do nosso tricolor, obviamente uma tranquilidade maior. Vamos falar um pouquinho da partida de ontem, né? Como eu falei, 2-0 para o São Paulo. O primeiro gol foi marcado pelo Jonathan Calleri, voltando a balançar as redes após 8 partidas, né? Acabou o jejum, acabou a seca, né? O que era já a maior desde que ele chegou a vestir a camisa do São Paulo. Calleri voltou a balançar as redes, fez o primeiro e depois um outro argentino tratou de encerrar o placar. Nahuel Bustos fez o seu primeiro gol com a camisa do São Paulo após uma linda jogada, né? Um bom passe do Marcos Guilherme, uma boa assistência do Igor Gomes e um gol do Nahuel Bustos, né? Um gol até surpreendente se a gente for falar aqui, mas bem legal aí essa jogada e o São Paulo decretando aí a vitória por 2-0. Rogério Ceni, após o jogo, deu uma declaração, obviamente sempre muito interessante, sempre muito inteligente nas suas falas, pontuando, falou aí sobre essa tranquilidade que o São Paulo terá para trabalhar agora, um momento raro, né? Já que o São Paulo havia disputado todos os jogos até então, né? Chegamos à final do Campeonato Paulista, chegamos até o momento onde a Copa do Brasil parou, que é na semifinal. Final de Sul-Americana, Campeonato Brasileiro, então São Paulo vai ter uma folga rara, assim, né, de uma semana para poder trabalhar. Mas ele falou, se eu quiser continuar aqui, eu preciso ser campeão, eu preciso vencer títulos, né? Eu não posso ficar aqui apenas com o meu nome. O que não deixa de ser uma realidade meio dura, mas é realidade, né? O treinador que quisesse consolidar o cargo, ele tem que ser campeão, né? Apesar de ser o Rogério Ceni, ele precisa trazer um título para a equipe do São Paulo e a Sul-Americana está muito próxima. Córdoba é logo ali, dia 1º de outubro tá chegando e as informações que eu tenho é de que Córdoba será por completo tricolor. Córdoba inteira será São Paulino, né? Parece que o Independente Del Valle pediu apenas 1.500 ingressos, né? Portanto, o restante aí sendo a maioria absoluta do São Paulo e com certeza vai ser um estádio lotado. Concordam com a declaração do Rogério Ceni que ele precisa realmente ser campeão para continuar no cargo? Quero saber a opinião de vocês, tá bom? Falando sobre o nosso presidente Júlio Casares, depois do jogo ele também falou, deu uma entrevista e ele criticou e muito a arbitragem por alguns lances polêmicos na partida. Primeiramente, a expulsão do zagueiro Luiz Otávio, né? Isso foi um lance que gerou muito assunto, né? O Luiz Otávio tinha feito uma falta no Calleri, ele era o último homem, mas como o juiz deu pênalti, o Luiz Otávio acabou levando o cartão amarelo. Depois o VAR chamou para revisão e, ó, vou falar a verdade para vocês, o VAR atrapalhou o árbitro. O juiz tinha dado o amarelo, o VAR chamou, revisão para cartão vermelho e a falta fora da área. Portanto, foi uma falta e o zagueiro foi expulso, né? Mas eu acho sinceramente que aquele lance foi pênalti, né? A falta começou fora da área, mas terminou dentro da área, portanto, penalidade não marcada para o São Paulo. Depois ainda teve um lance do Jô, uma entrada duríssima em cima do Luciano, que ele teria que ser expulso também. Então, mais um expulso pela equipe do Ceará contra o São Paulo. Eu acho que o Jô tinha que ser sim sido expulso neste lance. E depois ainda teve uma outra expulsão, aí na minha opinião, corretamente, o atacante Zé Roberto, né? O atacante Zé Roberto agrediu o nosso zagueiro Diego Costa e acabou sendo expulso. Portanto, São Paulo com 2 a mais conseguiu aí com uma certa tranquilidade, não em alguns momentos, né? E teve um momento aí que a gente tava com 1 a mais, mas mesmo assim o Ceará parecia que ia botar um ritmo maior aí, tentar empatar o jogo.
mas com tranquilidade o São Paulo conseguiu matar e liquidar a partida, o que era um erro de muitos outros jogos, né? Às vezes a gente fazia 1 a 0, tava melhor na partida, não matava o jogo e o adversário empatava. Ontem foi diferente, conseguimos liquidar o resultado aí, 2 a 0, clean sheet, né, como é de costume a gente dizer no futebol inglês, e graças a Deus mais 3 pontos, se afastando um pouquinho mais da zona aí e quem sabe subindo aí para a parte de cima da tabela. O que vocês acharam do jogo de ontem? Quero saber a opinião de todos vocês, deixem nos comentários, tá bom? Vamos falar sobre um outro assunto agora, que é sobre renovações de contrato. Até o momento, algumas renovações estão pendentes, algumas contratações em definitivo, como por exemplo, Gabriel Neves, mas já foi dito pela diretoria que isso só será conversado após a final da Copa Sul-Americana. Por quê? Se o São Paulo ganhar, o São Paulo vai diretamente, graças a Deus, para a Libertadores de 2023, né? Seria a volta do tricolor para a Libertadores. Mas o São Paulo precisa desta final para planejar aí o próximo time, né? Um time mais forte, com mais investimento, um time eu não sei qual que vai ser o intuito da diretoria aí, mas até o momento renovações congeladas. Portanto, vivem indefinições o lateral esquerdo Reinaldo, o lateral direito Rafinha, o zagueiro Miranda e, como eu falei, o Gabriel Neves, sobre essa indefinição se compra ou não os direitos em definitivo do atleta. Portanto, até o momento nada, vamos ter que esperar a final da Copa da Copa Sul-Americana. Após a grande final, aí a diretoria vai trazer um parecer aí se renova, tem situação do Igor Gomes também, se o jogador vai sair do tricolor, vai trazer um outro investimento. Lembrando que se o São Paulo vier disputar a Libertadores em 2023, a diretoria já prometeu aí um grande investimento para o clube. Vamos aguardar. Eu gostaria da renovação dos 3 jogadores, né? Do Reinaldo, do Rafinha e do Miranda. Se for para escolher um aí, eu teria deixar o Rafinha de lado, né? Renovava com o Reinaldo e também com o Miranda. Acho que o Igor Vinícius vem numa crescente muito boa. Compraria sim o Gabriel Neves e tem a situação do Igor Gomes, né? A situação do Igor Gomes é um pouquinho polêmica. Ontem ele entrou aí, deu resultado, né? Acabou dando uma assistência, mas a gente sabe como que é o jogador, né? Na maioria das partidas não vem tendo o resultado que se é esperado dele. Quero saber a opinião de todos vocês. Ontem teve rodada também do Campeonato Brasileiro, alguns outros jogos. Tivemos um clássico entre Palmeiras e Santos. O Palmeiras venceu mais uma, tá difícil parar os caras, né? Mas por que eu tô falando disso, né? O Palmeiras venceu o Santos, após o jogo teve uma declaração do técnico Abel Ferreira e ele falou sobre o São Paulo na sua coletiva de imprensa, né, galera? Ele falou na coletiva aí que até hoje não engoliu a eliminação na Copa do Brasil nas oitavas de final, hein, galera? Quem se lembra? Aquele jogo foi um jogo mágico, né? A gente venceu por 1 a 0, depois perdemos por 2 a 1 no Allianz, o jogo foi para as penalidades e a gente conseguiu classificar aí para a próxima fase. Que jogo mágico, que jogo histórico. A gente acabou sendo eliminado agora nas semifinais, mas aquele jogo realmente marcou o espírito do São Paulo, deu uma confiança para alguns jogadores, para o próprio Rogério Ceni, né? A gente chegar numa semifinal de Copa do Brasil, quando equipes como o próprio Palmeiras estava eliminado, equipes como o Atlético Mineiro estava eliminado. Então foi um alento assim muito grande para a equipe do São Paulo, principalmente eliminar o Palmeiras. E o Abel Ferreira, né, diante de algumas eliminações que já teve, mas obviamente alguns títulos, ele falou que até hoje não engoliu essa contra o São Paulo. O que vocês acharam da declaração? Muita gente brinca que o Abel Ferreira é São Paulino, que ele gostaria de treinar o São Paulo, né? Ele já declarou aí que tem um carinho grande pelo tricolor, ele já elogiou publicamente o Luan, o volante do São Paulo, ele já mostrou inclusive um livro do Tele Santana, mas o Tele Santana é o ídolo aí de uma geração inteira, né? Então, é uma declaração muito legal, muita gente falando aí pro Abel Ferreira parar de chorar, pro Abel Ferreira superar essa derrota, mas fato é que no Campeonato Brasileiro vai ser muito difícil tirar o título deles, né? Ontem o Fluminense venceu o Flamengo, né? Tá um pouquinho mais próximo ali, mas realmente muito difícil de segurar o Palmeiras. Hoje ainda tem o Internacional que pode diminuir a vantagem na liderança de 1 ponto, né? Que hoje acho que é em 9, né? E se o Inter ganhar, acho que a diferença pro segundo fica de 8 pontos. Mas realmente, na minha opinião, muito difícil. Vou torcer para que qualquer outra equipe, tirando o Corinthians, tire o título do Palmeiras. Pode ser Fluminense, pode ser Flamengo, Internacional, as equipes que estão aí na frente aí, menos o Palmeiras. Mas minha opinião é que ficaria muito difícil, faltando aí acho que cerca de 11 rodadas, né, para o fim do Campeonato Brasileiro. E aí, quero saber a opinião de vocês. E sobre o São Paulo, onde o tricolor vai terminar o Campeonato Brasileiro? Parte de cima da tabela, parte de baixo. Hoje estamos aí na 13ª colocação, vencemos um confronto direto, mas e ao final das 38 rodadas, onde estará o São Paulo? Vai depender muito também da final da Sul-Americana, né? Se a gente ganhar e já garantir uma vaga na Libertadores, aí a gente fica tranquilo ali, obviamente, um pouco mais longe do Z4, mas a gente fica. Se a gente perder
porque a gente vai ter que começar a ganhar jogos. Nessa sequência do São Paulo vai ser uma sequência, na minha opinião, muito importante para o decorrer, né? Que próximos 2 jogos, por exemplo, a gente pega Avaí e Coritiba dentro de casa. Então, são 6 pontos que tem que ser confirmados. Beleza, galera? O vídeo vai chegando ao final, mas ó, não esquece de se inscrever aqui embaixo e também ativar o sininho de notificação. Não esquece também de deixar o like e os comentários sobre todos os assuntos que eu falei. Amanhã eu volto com mais novidades. Fiquem com Deus. Um abraço. Valeu!